Sim, tá tudo preparado, tá tudo pronto. Mais uma história cheia de mistério e sobrenaturalidade. E essa história acontece na vida de uma família. Um fato muito marcante havido na vida de uma família. Família Ferraz, né? Família Ferraz. Lá no interior, alô Araçatuba, lá pelas bandas de Araçatuba, mas tal fato aconteceu no pós-guerra 1946, na pós-Grande Guerra Mundial. E o fato se deu lá pelas bandas de Araçatuba e é algo que acompanha a vida dessa família de uma maneira muito misteriosa e até lendária, mística. É uma história forte, é uma história que você vai gostar. Então prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história está prontinha e já vai começar. E seja membro aqui do nosso canal, isso vai muito me alegrar. Quer ser membro? Entra, por favor. Bem ao lado de cada título eu coloco um telefone. Esse telefone é o nosso WhatsApp. Manda mensagem escrita ou falada. E esse telefone também é uma chave Pix. Se você quiser contribuir com o canal, e isso é só se realmente você quiser e puder, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A história acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, essa história acompanha a minha família. E quando nós contamos, tem gente que acredita e que fica impressionada com tudo. Mas eu sei que também tem gente mais cética, mais desconfiada. Tem gente que diz assim, mas será? Orlandina, será que foi assim? Na verdade, nós não testemunhamos, isso aconteceu na família da minha mãe. E tem a ver com uma tia-avó da minha mãe, cujo nome era o nome que eu tenho. O nome foi colocado em homenagem a essa tia, Orlandina. E eles viviam todos na região de Araçatuba à época. Não era propriamente ali na cidade que moravam, mas naquelas imediações. Todo mundo sabe que essa região do interior de São Paulo é uma região bastante quente. E essa história é muito impressionante. Uma história, a vida naquele ano de 1946, no pós-guerra. Já faz tempo, Paulinho, mas merece ser contada. A família inteira da mamãe ainda vivia por lá. Isso tudo aconteceu com a tia-avó dela, Orlandina, que era das irmãs a mais velha. A casa onde tudo se desenrolou era uma casa simples, ainda feita de madeira, mas cheia de vida. Diz que o chão era terra batida, mas ficava limpinho. Eu não sei como a minha mãe explica que eles passavam uma espécie de uma cinza no chão. Isso é interessante de eu contar. Ainda mais para a dona de casa da atualidade, que às vezes fica preocupada em como está o seu piso. A mamãe me conta que antigamente o chão era de terra batida e eles passavam uma espécie de uma cinza branquinha que deixava o chão também clarinho, apesar de ser terra batida. E eu fico a imaginar, obviamente eu não vi isso, mas fico eu a pensar como deveria ser isso. Ô mãe, passava um cinza no chão? Sim, filha. E o chão ficava clarinho. Foi naquela casa simples e cheia de vida, onde o pai, forte e trabalhador, seu Juvenal, a mãe doce e acolhedora, Dona Rosa, os filhos que riam e brincavam pelos campos, e uma filha, a Orlandina, a tia-avó da minha irmã, da minha mãe, na verdade, a Orlandina, cujo nome ressoava como uma melodia suave.
o Paulinho, eles consideram esse nome muito bonito, tá? E eu acabei acreditando nisso. Se alguém discordar, perdão. Mas o meu nome é esse, em homenagem a essa tia, Orlandina. Ela era uma jovem de uma beleza estonteante, de acordo com a família. Linda! A minha mãe, eu acho que exagera. Diz que fazia o sol parecer pálido. Tamanho brilho dela. Os cabelos longos, ondulados. Aqueles cabelos dançavam ao vento como se quisessem contar segredos ao mundo. Mas a sua beleza não era apenas exterior, não. Havia algo em Orlandina, no seu olhar, que refletia a profundidade da sua alma. Ela era sonhadora, cheia de esperança, mas também carregava o peso das expectativas familiares. Naquele tempo, como era de costume, os pais arranjavam casamentos para suas filhas, com base em interesse financeiro e social. A Orlandina estava prometida. Assim que acabar a guerra, o casamento iria acontecer. E assim aconteceu com Orlandina, a tia-avó da minha mãe. Era ano de 1946. Seus pais escolheram Oscar, o filho mais velho de um fazendeiro rico da região. Naquela época, Araçatuba já tinha o tal do rei do gado. Araçatuba era uma terra da pecuária. Era muito forte na pecuária. Era assim que o pessoal falava com esse sotaque. Pecuária forte, Araçatuba. E esse Oscar disse que o pai dele era um fazendeiro dos bons lá. Não era o rei do gado, não. Não era o rei, mas... sabe, fazia parte daquela família, a família real. Deu para entender? O brilho do ouro ofuscou a visão dos pais de Orlandina, que estavam mais preocupados em garantir a segurança financeira da filha do que em considerar o que realmente poderia fazê-la feliz. Não consultaram a Orlandina, não. Se ela queria o Oscar, se ela amava o Oscar, que nada! Esse papo antigamente não existia. Mas o que eles não sabiam, ou talvez quisessem ignorar, é que Orlandina, ela já tinha um eleito do coração dela, o José. Rapaz simples, de Araçatuba mesmo. Era de um sítio vizinho. Só que ele era muito simples. Só que Zé tinha um espírito vibrante que iluminava tudo ao seu redor. Ele vivia com a mãe dele, viúva, numa casinha modesta. A casa também era de madeira, mas muito menor do que a casa da minha família, por exemplo. Ele também gostava da Orlandina. Gostar é pouco dizer. Amor, um amor grandioso. Como os campos verdes que cercavam suas vidas, verde era a esperança do Zé de ficar com Orlandina, de se casar com ela. E quando os olhares se encontraram pela primeira vez, Orlandina e José, foi durante uma festa, o que era muito comum naquela época. Festa do Divino, as festas juninas. Foi numa dessas. Foi como se o tempo tivesse parado. Eles trocavam sorrisos tímidos e promessas silenciosas em meio à música, à dança e um amor nascido entre risos e segredos. E à medida que o tempo passava, à medida que o tempo ia passando, Oscar, que já tinha promessa, quando a guerra acabar, você vai casar mais minha filha, Oscar. E o Oscar começou a frequentar a casa da família da Orlandina. E vai num dia e vai no outro, a promessa feita. Ele se mostrava cortês, gentil, mas Orlandina, ela não conseguia esconder a sua aversão à ideia de se casar com ele.
Porque, obviamente, o coração dela tinha dono, era o Zé. O coração dela pulsava pelo Zé, por aquele amor puro e verdadeiro. Mas da família ninguém parecia se importar com Orlandina, com seus sentimentos. A cada visita de Oscar era como uma faca cravada no peito de Orlandina. Ela se sentia presa entre a obrigação familiar e o desejo ardente que ela tinha pela liberdade. Ela queria o Zé. A família impunha o Oscar. O casamento foi combinado. O pai de Orlandina tratou com o fazendeiro pai do Oscar. É assim que acabar a guerra. E a guerra terminou em 45. O casamento ficou marcado para 46 no começo. Era janeiro. Os convites foram preparados, distribuídos, e as conversas sobre o grande dia enchia os corredores das casas, fazendo eco na colônia. Todo mundo comentava: você viu, Orlandina vai casar com o Oscar, o filho do fazendeiro, filho do seu Tadeu. A cidade de Araçatuba inteira já sabia da união prestes a acontecer. Mas a Orlandina não queria, não. Se consultada ela fosse, e ela não foi. Ela queria o Zé. Ela amava o Zé, só que o Zé é muito simples. Ele é filho de viúva. Olha, aqui vale um dado que a minha mãe me contou. Hoje a viúva é encarada de uma outra forma. Mas naquele tempo, naqueles anos 40, viúva, nossa, era muito mal vista, assim, sabe? A viúva era aquela que estava desvalida. A viúva era aquela que estava esquecida. Era aquela que estava abandonada. Era aquela que quem se aproximava se aproveitava. Se é que vocês me entendem. Havia também um preconceito contra a viuvez, especialmente a viuvez feminina. A viúva. A cidade inteira já sabia que o casamento iria acontecer. Todo mundo sabia. Mas o que ninguém imaginava é que à noite, quando as estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas, Orlandina tinha um plano. E o plano ela colocou em prática. A Orlandina resolveu fugir. Era uma expressão comum também à época. Ela resolveu escapar, fugir, e faria isso pela porta dos fundos, numa madrugada. E quem esperaria por ela no terreiro? O terreiro era no quintal, porque a casa tinha aquele terreiro grande, aquele quintal grande. Quem fazia esperar por ela era o Zé. Então tem aquele som característico da noite, né? Aquela coisa assim da madrugada, vocês imaginem, no interior, aqueles grilos, aqueles pássaros noturnos, um cachorro que latia aqui, outro acolá. E o Zé estava esperando por Orlandina no quintal, no terreiro, lá no fundo. Esses encontros secretos eram momentos sagrados já para ela e para ele. Não era a primeira vez, não. Eles se encontravam assim. Já que a família era contra qualquer aproximação entre eles, essas fugas da realidade já aconteciam. Juntos, quando eles se encontravam pelas madrugadas, caminhavam sob a luz da lua cheia, trocando promessas de amor eterno, enquanto os dedos entrelaçados pareciam criar um laço indestrutível contra todas as adversidades do mundo. Era ali que a Orlandina se sentia viva. Cada riso compartilhado iluminava suas almas, dela e deles como fogueiras nas noites frias. Mas a sombra do destino começava a pairar sobre eles. Os meses foram passando como folhas secas caindo ao vento.
E o casamento da Orlandina se aproximava. A ideia inicial era fugirem os dois. Na noite em que a Orlandina fez isso, o Zé, ele resolveu desistir. Ele achou que eles poderiam, usando de argumentos, convencer o pai da Orlandina do contrário. Era muito perigoso uma fuga, até porque o temor maior vinha do fazendeiro, vinha do pai do Oscar, que tinha capangas. E o Zé tinha uma certeza que se houvesse a fuga entre ele e Orlandina, ele poderia ser morto pelos capangas. Olha, Orlandina, eu acho melhor a gente convencer seu pai conversando com ele. Embora Orlandina soubesse que isso era chover no molhado. Não haveria palavra capaz de mover o coração do seu velho pai do contrário. Ele já tinha acertado todos os detalhes. O casamento é depois da guerra. Os meses foram se passando e o casamento da Orlandina chegou o tal do dia. O casamento teria que ser oficializado sob a sombra de uma felicidade forçada. Orlandina foi obrigada a se casar. Mas havia sim um peso em seu coração que parecia cada vez mais insuportável. A cada dia que se aproximava do dia do casamento, a angústia se transformava num desespero silencioso, como que uma tempestade estivesse prestes a estourar dentro dela. Orlandina olhava para o espelho e não conseguia reconhecer a mulher que ali estava refletida. Seus olhos, outrora brilhantes, agora estavam opacos, perdidos em um mar de obrigações que não eram as suas. Meu pai quer aceitar a situação financeira dele e está praticamente me vendendo para essa família. Eu não quero me casar com Oscar. Eu quero o Zé. Eu quero o Zé. Ela tentava implorar os pais. Foi a ideia do Zé. Ele tinha medo do capanga, ou dos capangas do pai do Oscar. Nós temos que convencer seus pais com palavras, Orlandina. Ela tentava implorar para os pais com a voz embargada, os olhos cheios de lágrimas. Por favor, papai. Oh, mamãe, cancele meu casamento. Eu não gosto do Oscar. Eu não tenho amor por ele. Por favor, eu não quero casar com ele. Exclamava Orlandina com a sua voz tremendo entre a raiva e a tristeza. Mas para os pais, e especialmente o pai, a fortuna da família do noivo era um canto atraente demais para se ignorar. O amor e os anseios da filha foram silenciados pelo eco do desejo de status e de riqueza. A indiferença dos pais cortava o coração da Orlandina como uma faca afiada. E à medida em que o matrimônio se aproximava, o dia chegava, Orlandina se via presa numa prisão invisível. Não havia mais espaço para sonhos e nem tampouco para esperança. Apenas um vazio profundo que parecia engolir tudo ao seu redor. As noites tornaram-se intermináveis. Ela se revirava na cama, incapaz de encontrar conforto, enquanto o estômago roncava pela fome de seus próprios desejos não saciados. A única luz em sua escuridão era o José, o homem que realmente ela amava. As madrugadas, as saídas pela porta da cozinha, os encontros no terreiro, os encontros furtivos com ele, como eram gostosos.
Ah, se ela pudesse fazer o mundo parar. Sob a lua, sob as estrelas, as juras de amor, cada beijo, cada sussurro compartilhado era um lembrete do que poderia ser a vida de ambos. Poderia ser, mas não era. Mas Oscar, o filho do fazendeiro com quem ela se casaria, ele começou a sentir que algo estava errado, andava errado. O olhar desconfiado dele seguia cada movimento de Orlandina como uma sombra persistente. Diz que ele tirava o chapéu da cabeça, coçava a cabeça. Sei não, tem coisa errada aí. Ele não era apenas um homem rico. Ele havia puxado também ao pai. Era possessivo e controlador. E assim, na calada da noite, ele decidiu... O pai tinha vários capangas. Ele decidiu mandar um capanga para vigiar. Ele estava desconfiado. Orlandina, nas madrugadas, alguém deve ter feito uma fofoca, com certeza. O galo que cantava naquelas madrugadas, não poderia ter sido ele o responsável pela fofoca. Alguém deve ter dito para ele. E ele estava querendo descobrir a verdade. Ele mandou um capanga. O capanga ficou na espreita. Capanga só anda armado. E ainda mais com as ordens que ele tinha. Então, naquela noite fatídica, Orlandina decidiu fazer uma última tentativa com seu pai. Era assim a ideia do Zé. A gente vai convencer o seu pai, Orlandina. Ele tem que entender que nós nos amamos e que você não pode se casar com um homem de quem você não gosta. Diga a ele de quem você gosta, quem você quer. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, ela entrou no lugar onde seu pai ficava, cercado por documentos, cadernetas, anotações. O pai tinha mais dívida do que a receber, a não ser depois do casamento. Aí as coisas iam mudar, mas por enquanto o pai estava preocupado. Ele tinha mais passivo do que ativo. O pai se assustou quando viu Orlandina entrando. E ela foi fazer uma tentativa com ele. O pai, começou ela, mas a sua voz falhou ao ver a expressão inabalável dele. Ô pai, por favor, eu não posso casar com o Oscar, pai. Ô pai, quando ela falou pai, ele já cortou. Chega, Orlandina. Respondeu com frieza, dureza e sem olhar para ela. Aqui não tem o pai. Tá combinado. Esse casamento é uma oportunidade para nossa família. Você tá vendo aqui essa caderneta? Isso aqui é só conta que eu tenho para pagar. Olha aqui. Isso aqui é só dívida que eu tenho para pagar. Você vai me obedecer e acabou a conversa. Foi curtinha a conversa. Desesperada e sem esperança, Orlandina se retirou daquele lugar opressivo, subiu as escadas rapidamente até o seu quarto, trancou a porta atrás de si. O silêncio do lar parecia gritar contra ela, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto pálido. Se tinha que casar com alguém que não amava, então ao menos queria viver intensamente aquele momento com o Zé. Aquele momento talvez fosse o último entre ela e o Zé.
Com o coração pulsando de determinação e medo ao mesmo tempo, Orlandina, ela decidiu fugir naquela noite iluminada pela lua cheia. Ela marcou com o Zé. Não adiantava conversar com o pai, então ela teria aquele momento com o Zé. E cada passo que ela dava na direção da liberdade era acompanhado por um misto de ansiedade e esperança. Ela sabia que suas horas estavam contadas antes do casamento imposto. Zé, eu quero tudo com você essa noite. Ô Paulinho, aqui um parênteses. A mamãe jura pra mim que naquele tempo a mulher não fazia sexo antes do casamento. Você tá entendendo? Embora eu tivesse desconfiada da Orlandina, porque toda madrugada encontrando o Zé, toda madrugada vendo o Zé, eu achava que alguma coisa já tinha acontecido. Mas a mamãe falou que não, que a mulher naquele tempo, só depois do casamento. Mas naquela noite fatídica, a Orlandina foi disposta a fazer com o Zé tudo que ela podia. Ela queria tudo. E no momento em que o Zé a acolheu em seus braços, que começaram os beijos e os amassos. Você sabe o que é amasso? As mordidas no pescoço, zíper que descia, botões que se desabotoavam. Eu não sei, mas a coisa foi avançando, e quando a coisa avançou, o capanga enviado de Oscar estava bem mais próximo do que eles podiam imaginar. Escondido, armado. E quando o capanga viu assim a Orlandina atravessar o portão daquele terreiro sob a luz prateada da lua, ele imediatamente começou a segui-la. Orlandina, ela corria agora, não apenas em busca do amor de sua vida, mas também contra um destino cruel que ameaçava aprisioná-la. Orlandina sentiu o coração pulsar freneticamente, enquanto corria na direção do José. A noite envolta num manto de mistério, a brisa suave parecia sussurrar segredos apenas para ela. Chegou ali onde estava o combinado do Zé estar. Era a porta da casa dele. Ela parou na porta, respirando fundo para acalmar a tempestade de suas emoções e os hormônios que fervilhavam na sua corrente sanguínea. Chamou como o combinado estava: Zé. Não era alto, mas também não podia ser tão baixo. Zé. Zé apareceu na janela, seus olhos brilhando como estrelas numa noite sem nuvem. Ele parecia confuso no início, mas ao ver o brilho determinado no olhar de Orlandina, seu semblante se transformou num sorriso cúmplice. E sem hesitar, ela fez um gesto com a mão pedindo que ele a seguisse. E assim, como que se o mundo ao redor tivesse desaparecido, os dois saíram correndo sob a luz da lua, rindo e se esquivando das sombras. Ali no galpão abandonado, suas paredes desgastadas, janelas quebradas, parecendo guardar histórias inacabadas. Mas naquele momento, Orlandina conseguia pensar, era só na conexão intensa que crescia entre ela e Zé. Ao entrarem no galpão, o cheiro da madeira envelhecida invadiu suas narinas. Era um lugar onde poderiam ser livres, longe dos olhares julgadores e das obrigações sufocantes do dia a dia. Ali sob as estrelas, o Zé começou a mordiscar sua nuca. Os botões que foram desabotoados. O vestido de Orlandina deixou seu seio desnudo. O momento era mágico e transformador.
As inseguranças e medos desapareceram, enquanto suas almas se entrelaçavam num abraço profundo e apaixonado. O tempo parou e tudo ao redor se desfez em uma névoa de ternura e descoberta. Os carinhos, as carícias, entre ela e Zé, as juras do eu te amo, mas a tranquilidade não duraria para sempre. A presença de um capanga espreita na escuridão mudou tudo. Ele viu. Chegou a segurar a arma, mas pensou antes de usá-la. Eu vou chamar Oscar. Oscar estava cortado esperando o resultado. Não era longe dali. Se ele corresse, dava tempo. Essa traição vai custar caro para essa moça e para esse rapaz. Quando Orlandina e José finalmente adormeceram um no braço do outro depois do que aconteceu entre eles, a minha mãe disse que foi a primeira vez. Eu acho que não, mas a mamãe diz que foi a primeira vez. Eles envolvidos por um calor acolhedor e sonhador, o mundo exterior continuava a girar em sua rotina cruel. O silêncio do galpão foi quebrado brutalmente pela chegada de Oscar, o filho do fazendeiro. E Oscar não veio sozinho. Trouxe consigo o pai. Trouxe consigo irmãos e mais capangas, prontos a impor a sua vontade. A cena era aterradora. Quando eles entraram no galpão, Oscar ficou paralisado por um momento ao ver os amantes ali expostos à sua mercê. A fúria tomou conta dele como uma tempestade prestes a explodir. E ele começou a gritar palavras repletas de desprezo enquanto chutava objetos ao seu redor com força desmedida. O som dos estilhaços ecoou nas paredes como um lamento. Orlandina acordou assustada com o barulho ensurdecedor e rapidamente se deu conta da situação desesperadora em que estavam ela e o Zé. Os olhos dela encontraram os olhos de José. Havia medo neles, mas também uma determinação feroz. Eles estavam encurralados, sem saber como escapar daquela situação horrenda. E Oscar, filho do fazendeiro, não poupou insultos, palavras cruéis saíam de sua boca como um veneno destilado. Ele desferiu ataques à honra de Orlandina, acusando-a imoral, prostituta. Ela sentia cada palavra como uma facada no coração, mas não iria se deixar bater. Sabia que tinha uma verdade poderosa dentro dela. E então, com a coragem renovada, Orlandina olhou nos olhos de Oscar e respondeu: eu não quero a vida que você está me oferecendo, Oscar. Eu não escolhi isso para mim. Se sou forçada a viver nessa prisão chamada casamento sem amor, então ao menos eu tenho o direito de escolher quem seria o meu primeiro homem. E o meu primeiro homem foi esse aqui. Foi o Zé. Né, Zé? Né, Zé? E você pode tudo, menos ser o meu primeiro homem. Porque isso agora é impossível, Oscar. Né, Zé? As palavras dela ecoaram no galpão como um grito de liberdade contra as correntes sociais que tentavam prendê-la. No fundo do coração dela havia uma chama acesa pela paixão que compartilhara com Zé, algo que Oscar nunca poderia pagar. O clima estava tenso, a raiva, eu diria até o ódio,
o desprezo, o ar pesado do galpão abandonado, enquanto os olhares se cruzaram num duelo silencioso entre amor e ódio. Quando Orlandina proferiu aquelas palavras, um silêncio tenso pairou no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Oscar, seus olhos ardendo com uma fúria insana, não conseguia suportar a traição que achava que estava sendo cometida. A tensão se transformou em um ato impensável. Então ele sacou a pistola com uma precisão mortal. O disparo ecoou pelo galpão. E o som foi como um trovão rompendo a serenidade da noite. A bala, o balaço, encontrou seu destino certeiro no coração de Orlandina, que caiu graciosamente ao chão, como uma flor murchando sob o peso da dor. José, o rapaz que ela amava, com cada fibra do seu ser, não hesitou um segundo. Ele se lançou ao lado dela, em seus braços, envolvendo-a num abraço desesperado. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se ao pó do chão. Ele sussurrou palavras de amor, enquanto seu coração se despedaçava. Orlandina! Mulher da minha vida, Orlandina! Eu quero que todo mundo que está aqui escute. Eu te amo, Orlandina! Sua voz cheia de desespero. E naquele último momento de consciência, Orlandina virou seu olhar para ele com um brilho de amor eterno nos olhos. Um brilho eterno nos olhos. Eu te amo. Foram suas últimas palavras antes que a vida se esvaísse dela, deixando José com um vazio insuportável. A dor transformou-se em fúria dentro dele. Era como se cada batida do seu coração chamasse por justiça ou pelo menos por vingança. Em um acesso de raiva cega, ele viu a picareta encostada em uma parede do galpão e, sem titubear, pegou a picareta e, com um grito primal que ecoou pela noite, ele ainda conseguiu, com um golpe certeiro, acertar aquela picareta no peito de Oscar. O filho do fazendeiro recebeu o golpe sem acreditar no que acontecia. Já não teve mais reação. O jovem caiu sem vida no chão frio do galpão. A cena era caótica. A família do fazendeiro e seus capangas estavam em estado de choque por um breve momento, mas logo a fúria tomou conta deles. E aí eles atacaram o José como fera famintas, espancando-o primeiro com toda a força que tinham. Os gritos de dor e desespero ressoavam entre as paredes do galpão, enquanto os capangas descarregavam sua ira sobre ele. José lutava para se defender, mas era como lutar contra uma tempestade. Ele estava sozinho contra um mar de violência. Eventualmente, eles o enforcaram ali mesmo, no galpão onde o amor e a tragédia se entrelaçavam. O corpo de José balançava lentamente, enquanto os capangas se afastavam, rindo da brutalidade que haviam cometido. A gritaria atraiu rapidamente os moradores da redondeza. Curiosos e horrorizados, se aglomeraram ao lado de fora do galpão, tentando entender o que havia acontecido. Os sussurros se espalharam como fogo em palha seca. O filho do fazendeiro foi morto! Mataram Oscar! Mataram o Zé! Orlandina está morta! Era uma tragédia. A notícia chegou à família de Orlandina.
E a devastação foi total. Eles mal podiam acreditar que a menina que eles tanto amavam tinha partido tão cedo. Orlandina contava à época apenas 18 anos de idade. Tinha uma vida inteira pela frente. Mas ao saberem que ela havia morrido por amor, decidiram fazer algo que refletisse esse amor eterno. Enterrá-los lado a lado num lugar sagrado onde suas almas pudessem estar juntas para sempre. Enterraram Orlandina e o Zé na mesma cova. Enquanto isso, à sombra da impunidade da família do fazendeiro, rica, família poderosa, nada aconteceu com eles. Eles continuaram suas vidas como se nada tivesse mudado, blindados pela riqueza e influência que possuíam. Para eles, o sofrimento alheio era apenas mais uma parte da vida rural. Mas na cidade pequena, onde esses acontecimentos desastrosos ocorreram, o eco da tragédia ainda ressoava nas memórias coletivas dos moradores. Orlandina e José tornaram-se símbolos de amor e perda. Suas histórias contadas nas noites frias, ao redor das fogueiras, por aquela região afora. A história de Orlandina e Zé sempre foi um sussurro doce entre os membros da minha família. Uma história que atravessou gerações, mas que agora se tornaram uma realidade palpável e emocionante. Eu recebi esse nome Orlandina em homenagem a ela. Ao longo dos anos, testemunhei o poder do amor verdadeiro se manifestar na vida daqueles que eu amo. Desde menina, eu cresci ouvindo histórias como de Orlandina e José. Dois amantes eternos uniram suas almas em um amor tão profundo que mesmo a morte não conseguiu separá-los. Era uma narrativa contada em tom suave e reverente, como se falássemos de figuras sagradas. Cada vez que um novo casal surgia na família, havia uma expectativa no ar. Será que eles também teriam a visita dos apaixonados? Quando alguém encontrava o amor verdadeiro, Orlandina e José apareciam como um sinal divino de bênção. Lembro-me da primeira vez que eu vi o brilho nos olhos do meu pai ao contar sobre a aparição deles no dia do casamento dele com a minha mãe. Ela estava na cozinha preparando um almoço especial para celebrar a união deles. Digo minha mãe. O aroma das especiarias misturava-se ao perfume das flores. Quando eles se juntaram na sala para brindar a nova vida juntos, lá estavam Orlandina e Zé, com sorrisos calorosos e olhares cúmplices. Era como se o tempo tivesse parado por um momento e o amor deles transcendia tudo. Com o passar dos anos, essa tradição mágica se repetiu. Minha tia viu o casal em seu grande dia, enquanto dançava com seu marido sob luzes cintilantes da festa. Sentiu de repente uma brisa suave e ouviu risadas suaves ao fundo. Sim, era Orlandina e Zé. Eles estavam lá para celebrar mais uma união abençoada. Os meus avós contavam com carinho sobre suas próprias experiências. Foi como se Orlandina e José fossem os guardiões do amor. Agora, em pleno ano de 2025, quando eu olho para trás e vejo quantas histórias de amor floresceram na nossa família, eu sinto uma onda de emoção tomar conta de mim. E recentemente fui convidada para ser madrinha de um casamento de uma prima. Aliás, essa prima é mais velha que eu. Enquanto ajudava a escolher os detalhes para o grande dia, flores brancas delicadas e laços dourados, me peguei pensando em Orlandina e José. Eu sabia que eles estariam lá. E no dia do casamento, quando os convidados começaram a chegar e as músicas românticas flutuavam no ar, eu estava cheia de expectativa. A cerimônia foi linda. Lágrimas de alegria escorriam pelo rosto da noiva enquanto ela caminhava até o altar. E então aconteceu.
enquanto todos estavam concentrados no amor que florescia diante deles, eu vi uma luz suave naquele canto da igreja. Quando eu olhei para aquele canto, eu vi Orlandina e o José. Sabe, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, a vida da minha família é marcada por essa história. E eu acredito piamente em tudo que eu coloquei nesse pedaço de papel. No entanto, o mais emocionante é saber que essa história não acaba aqui, porque ela continua viva em cada nova união que celebramos. É um ciclo interminável de amor e esperança que se renova em cada geração. E assim, eu encerro essa minha narrativa com a certeza de que o amor verdadeiro é forte o suficiente para transcender até mesmo as barreiras da vida e da morte. É um testemunho eterno da força indomável das emoções humanas. Orlandina Ferraz é o meu nome. E essa é a minha história, cheia de sobrenaturalidades e mistérios. Ficarei no aguardo e na expectativa de muitos comentários a partir de agora. Dear